Essa vida de mulher não é fácil. Essa vida de cacheada é menos fácil ainda, tá bom? Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje o nosso vídeo é pra gente falar de iluminação no quarto. Então, meu objetivo aqui é que tu entenda quais que são os tipos de iluminação que a gente vai usar no quarto e quando que tu vai usar cada uma delas. Então, vem comigo! Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender quais que são as funções de um quarto. As grandes funções que a gente vai ter, geralmente, vai ser dormir, descansar e vestir, né? Salvo algumas outras exceções, mas basicamente é isso. E bom, outra coisa que a gente precisa entender nesse momento, antes de começar o conteúdo propriamente dito, é que a luz é um elemento de projeto. Então, ela precisa também servir ao uso, assim como todo mobiliário. Uma coisa que é importante quando a gente fala de como que a luz está impactando no nosso ambiente, é a gente entender que a luz tem direção. Então, se ela vai sair daqui, vou pedir para botar uma fotinha aqui, viu, produção? Então, a luz vai sair daqui e a gente vai estar iluminando em direção a algum lugar. A luz nunca vai para trás, tá? Entendendo isso, tu já consegue ter um ótimo entendimento de como aplicar iluminação. Bom, então agora vamos falar de como aplicar a iluminação propriamente dita no dormitório. Então a primeira coisa que eu preciso te dizer é: tu nunca vai usar luz fria no dormitório. Não, tá, gente? Precisa ser uma luz quentinha, precisa ser aquela luz acolhedora. Não precisa usar aquela luz super amarela, laranja, que é fake, tem gente que odeia e aí traumatiza, acha que toda iluminação quente é daquele jeito. Mas a gente vai usar uma iluminação que seja realmente confortável, ali na temperatura de mais ou menos 2.700 K, tá? Outra coisa, no dormitório a gente vai usar dois tipos básicos de iluminação, que vai ser a iluminação difusa e a iluminação mais focal, tá? Quando que a gente vai usar cada um desses tipos de iluminação? A iluminação difusa é aquela luz que, como o nome já diz, ela vai ser para trabalhar a iluminação mais indireta, tá? Então é aquela luz que vai dar um banho de luz mais parelho no quarto, mas não vai iluminar um elemento específico. Como que a gente pode trabalhar isso que fica muito bonito? Então, numa sanca, ou então iluminando um cortineiro, se tu tem uma cortina de tecido no meio do dormitório, fica muito bonito iluminar, dar um banho de luz nessa cortina através de uma fita de LED, né? Ou então a gente pode colocar a iluminação por trás de uma cabeceira, ou a gente pode colocar essa iluminação dando um banho de luz parelho em um painel. Então a ideia é que essa iluminação difusa vai trazer aquela iluminação indireta que não vai agredir os olhos, mas que vai deixar o quarto numa atmosfera mais parelhinha e mais relaxante, tá? Outro lugar que é super legal de a gente usar uma iluminação indireta é por baixo da cama. Vou pedir para colocar uma imagem aqui também. Então, não vai ser uma cama box nesse caso, mas dependendo do modelo da tua cama, tu consegue fazer isso sim. E fica muito interessante, porque além de dar uma leveza para esse elemento que fica no meio do dormitório, ainda tu vai ter um balizador para não ficar tropeçando no meio da noite, caso tu queira acender essa luz. Então, fica super bom. Uma dica super legal para quando tu vai planejar a tua iluminação difusa é pensar ela dimerizável, que é aquele botãozinho que a gente coloca no lugar do interruptor, né, que vai girar para um lado e girar para o outro, que é justamente para que tu consiga regular a intensidade dessa luz. Então, digamos que tu queira aquela luzinha assim bem tranquilinha, bem relaxante, bem mínima, tu pode usar esse dimerizador justamente para isso, enquanto em outros momentos tu quiser uma luz um pouco mais expressiva, que deixa o ambiente mais claro, tu também pode aumentar. Então isso funciona super bem. Depois a gente vai trabalhar com o nosso segundo tipo de iluminação, que é a iluminação focal. Então, a primeira coisa que tu precisa cuidar muito quando vai trabalhar esse tipo de iluminação é que ela é para ser uma iluminação de foco, mas ela não pode agredir os olhos. Então, pelo amor de Deus, não me bota dois pontos de iluminação bem em cima da pessoa que tá deitada na cama, porque tu tá deitado, vai olhar para cima e vai ter aquela luz bem de frente nos olhos, é extremamente agressivo. Então é muito importante cuidar bem o posicionamento para que essa iluminação focal, ela valorize os elementos que tu quer valorizar no quarto, mas para que ela não seja agressiva quando tu estiver ali na cama, tá? Então, como que a gente pode usar na prática essa iluminação focal? Então, por exemplo, assim, se tu tem um quadro, tu quer iluminar, tu quer valorizar aquele quadro, né, a estética dele,
Tu pode usar uma iluminação focal. Ou eu quero criar um ritmo em um painel para eu valorizar esse elemento de arquitetura. Tu pode utilizar a iluminação focal. Ou para tu fazer uma iluminação melhor nos armários, né, por fora deles. Então, tu pode utilizar essa iluminação focal. Ah, eu quero combinar a iluminação dos meus armários com uma iluminação focal por fora e trabalhar uma iluminação interna. Tu pode usar fitas de LED dentro do móvel também. Vai depender se tu tiver a opção de deixar essa espera para fita de LED ou não. Se tu ainda não tiver feito tua obra, tu pode deixar a espera e colocar também essa iluminação interna nos armários, que fica realmente muito bom. Uma forma muito legal de a gente utilizar também a iluminação focal é trabalhar ela como um elemento decorativo, que são os pendentes, as arandelas, os abajures, né? Que é geralmente aquela iluminação que cada um vai ter individual no seu lado da cama, né? Quando a gente tá falando de um quarto de casal, por exemplo. Então, é uma iluminação muito boa pra ser aquela iluminação, assim, que a gente vai desligar na hora de dormir. Então, cada um vai desligar o seu lado da cama, fica super bom. E também é uma iluminação que a gente pode trabalhar bastante essa parte decorativa. Então, trazer um pendente com dourado, um cromado, um preto. Inclusive, me conta aqui nos comentários qual que é a tua favorita. Se é abajur, se é arandela ou se é o pendente. Esqueci até. Vamos lá. Outro elemento que é super legal de a gente trabalhar no dormitório, que pode ser associado, inclusive, é quando alguém quer uma iluminação de leitura, por exemplo. Então, eu sou uma pessoa que adora ler na cama, e eu quero ter aquela iluminação focal, que inclusive pode ser direcionável, né? Costuma ter muito isso nos quartos de hotel. A gente pode, inclusive, combinar esse tipo de iluminação, que geralmente vai ser uma arandelinha direcionável, a gente pode combinar esse tipo de iluminação com outra. Então, tu pode ter a arandelinha direcionável para leitura e tu pode ter também um abajur, que vai ter uma iluminação mais difusa, um pouquinho mais tranquila, né? Então, são objetivos diferentes. Isso fica muito legal no projeto também. E, de novo, né? A gente tá trabalhando a iluminação associada ao uso. Uma sacada que eu acho genial de a gente usar na iluminação do dormitório é trabalhar os balizadores. Eu vou pedir para deixar aqui, inclusive, umas fotinhos de exemplo. O balizador, ele geralmente é umas pecinhas bem pequenininhas, com uma iluminação de uma intensidade muito baixa, que pode ter um foco para baixo ou para frente, enfim, a gente pode trabalhar ele de formatos diferentes. Ele pode ser, inclusive, na parede, ou também pode ser um balizador de solo, tá? Mas eu, pessoalmente, prefiro na parede, porque o de solo acaba ofuscando mais quando a gente caminha pertinho dele, assim, né? E aí, o que eu acho legal? É a gente trabalhar esses mini balizadores com um circuito noturno. O que é isso? É separar esse circuito do resto da iluminação, para que quando tu tá de noite querendo ir no banheiro, por exemplo, tu pode ligar só esse circuitinho e não vai agredir os teus olhos e não vai te despertar, porque é uma iluminação extremamente sutil que é só pra te guiar, pra tu não bater nas coisas, sabe? Então, eu acho que funciona super bem e tu pode, inclusive, nesse ponto, coordenar esse circuito noturno com um circuito que vai até o banheiro, por exemplo. Então, tu pode ter, sei lá, tu tem o teu quarto e tu passa pelo closet e tu vai até o banheiro. Então, tu pode ter esse circuito entre os ambientes ligados, pode ter, inclusive, esse balizadorzinho lá dentro do banheiro, que é para ser o teu circuito noturno. Então, tu vai e volta com aquela iluminação bem levinha em todo o ambiente e não te desperta durante a noite. Meu cafezinho. Quem aqui ama café, gente? Me contem. Sério, não vivo sem. Vamos lá. O que não pode usar de jeito nenhum quando a gente fala de iluminação de dormitório? 3 coisas. A primeira, tu já sabe que eu já saí no vídeo falando de cara. Luz branca, Deus me livre. Segunda coisa, que a gente já comentou aqui também, mas é importantíssimo relembrar. Não pode ter luz diretamente nos olhos. Terceira coisa que eu não comentei ainda aqui pra vocês é plafond central no meio do ambiente. Aquela luz geralmente branca, mas poderia ser amarela, também tá errado, tá? É aquele plafond, assim, geralmente é uns 20 por 20, um plafond de LED. Gente, aquilo mata todo o efeito de iluminação do quarto. Não tem porquê. Aquele plafond, ele serve pra dar um banho de luz chapado, bem parelho em todo o ambiente, que pra que tu quer isso na hora de vestir ou de dormir? Não tem razão nenhuma pra aquilo. É só pra ser uma iluminação extremamente agressiva que mata toda a vibe do ambiente, assim, sabe? Então, de jeito nenhum me use aquilo. Polêmica. Deixa eu fazer minhas polêmicas. E bom, pra a gente finalizar esse vídeo, então, tem algumas coisas que eu preciso comentar aqui contigo que vão fazer toda a diferença no acabamento, na sensação que tu vai dar pro teu quarto. Mas antes disso, já vou te pedir pra curtir o vídeo. Me comenta aqui se tu tá gostando.
Se tu ainda não me segue aqui no canal, te inscreve e já ativa as notificações ali no sininho, que é pra tu continuar recebendo o meu conteúdo aqui, que a gente tem semanalmente. Então vamos lá. Quando a gente tá falando de iluminação, precisamos pensar que luz é sensibilidade, tá? O que significa isso? Que a gente precisa coordenar a escolha da iluminação e o posicionamento dessa iluminação em conjunto com todo o projeto desse dormitório, tá? E a gente precisa lembrar que a luz rebate tudo aquilo que está iluminando. Então, se eu jogar uma iluminação contra algum elemento escuro, aquilo vai rebater menos luz. Se eu jogar uma iluminação contra um elemento claro, aquilo vai rebater mais luz. Se eu jogar uma luz contra uma parede rosa, meu ambiente vai ficar rosado. Então é importante a gente lembrar de o que a minha luz está iluminando. E não só em termos de cores, mas que aquela superfície ela precisa estar bem acabada, porque a luz vai valorizar aquela superfície, tá? Então, o que eu indico, né? Eu quero colocar uma iluminação por trás de uma cabeceira que vai iluminar uma parede. Sempre que possível, coloca um papel de parede ali e não deixa só a parede pintada, porque se tu deixar só a parede pintada e ela tiver com imperfeições, tu vai estar valorizando as imperfeições naquela parede. Então, se tu puder botar um papel de parede ali e dar uma disfarçada naquilo, deixar aquilo mais parelho, vai ficar com um acabamento muito mais bonito. Outra sensibilidade muito importante que a gente pode ter é de não colocar a iluminação muito próxima das superfícies. Então, se tu, por exemplo, de novo, né, vai colocar uma iluminação atrás de uma cabeceira, tenta não colocar grudado na parede ou grudado em algum painel, tenta dar uma distanciazinha. Por quê? Porque se tu colocar muito próximo, aquela luz não vai ter espaço para dar o facho de luz mais homogêneo, mais parelhinho, mais difuso, tá? Aquela luz vai ficar mais estourada, né? Então vai dar um efeito menos delicado. E para dormitório é muito bonito esse efeito delicado. Isso passa mais aquela sensação de tranquilidade, de leveza. Então tenta dar esse espaço para a luz também ter o efeito dela. Bom, espero muito que tu tenha gostado do nosso vídeo de hoje, que esse conteúdo realmente tenha sido útil para ti. Vou deixar aqui as minhas redes sociais para tu continuar me acompanhando, porque eu compartilho muito conteúdo de arquitetura todos os dias. Bom, é isso. Eu te espero aqui no canal na próxima semana.